Bom dia, pessoal. 11h38 da manhã aqui na Espanha. No Brasil, 6h38 da manhã. Pessoal, essa agulhada brutal da Bitcoin, que, diga-se de passagem, não perdeu o fundo do dia 19 em 30. O fundo do dia 19 foi em 30 mil dólares. Esse fundo foi levemente mais ascendente. O que me fez refletir sobre uma ampla figura triangular que eu estava achando que era ligeiramente menor. Então, a nossa figura triangular, ela é um pouquinho mais ampla, mas essencialmente não muda nada, gente. Os cavaleiros do Apocalipse, eles querem que a Bitcoin vá a 20, 15 mil dólares. Essa realidade não existe. Nós estamos presenciando a maior transferência não compulsória de riqueza da história. Eu nunca estive tão animado com uma queda como agora. Vamos colocar dessa maneira. Eu estava vendo os twitters aqui do Tyler Winklevoss, um daqueles gêmeos lá que litigaram com o Mark Zuckerberg lá por uma participação no Facebook e acabaram fundando a Gemini, que é uma das maiores exchanges cripto do mundo. Ele disse que ele tweetou uma coisa muito interessante. Agora as pessoas estão entendendo que é necessário separar Estado e dinheiro. Do mesmo jeito que no absolutismo a igreja acabou se separando do Estado em um dado momento da evolução da sociedade humana, a gente está vivendo essa separação de Estado e dinheiro, porque não está dando certo deixar na mão de governantes que têm interesses de todas as ordens, a maquininha de imprimir dinheiro, porque dizer que a Bitcoin não tem lastro talvez a Bitcoin tenha um lastro matemático para começar. Só podem existir 21 milhões de Bitcoins. O dólar, desde que o Nixon extinguiu a paridade com o ouro, também não tem lastro. Aquela maquininha de impressão do Federal Reserve é infinita. É, é um argumento muito pueril dizer que a Bitcoin não tem lastro e dizer que é um ativo meramente especulativo. O que a gente está presenciando é verdadeiramente a maior transferência não compulsória de riqueza da história, gente. Vocês têm que entender que isso aqui é uma transição que não tem paralelo na história econômica moderna. O que a gente está presenciando é o fim da farra estatal com relação às criptos. O Tyler também tweetou aqui que alguns países já aderiram a Bitcoin como moeda de curso legal. Ele fala aqui do Panamá. Ó, primeiro El Salvador, depois Paraguai, agora Panamá. Qual será a próxima nação? Isso aqui é um movimento que não tem volta, gente. Eu estou mesclando essa análise fundamentalista com a análise técnica para demonstrar para vocês que a gente está. Essa nossa corrida de touros rumo a 220, 240 mil dólares, ela não chegou nem em um quinto do final desse bull run. É muita irresponsabilidade se desfazer das criptos agora, num momento em que nações estão aceitando a Bitcoin como divisa de curso legal. Eu não tô, lógico, que em última análise quem decide comprar ou vender é o destinatário da mensagem. Eu quero ser um farol, um guia para poder ajudar vocês. É lógico que a minha figura gráfica estava considerando um triângulo um pouco menor. Eu ampliei a minha figura triangular porque as agulhadas da Bitcoin sempre impõem a gente uma nova visão do que está acontecendo. Mas a figura triangular em si, a essência dela não se perdeu. Agora, o que se ampliou é o tempo de recuperação. Agora a gente vai ficar um tempo maior, talvez uns 10 dias, uns 9 dias, numa congestão
para depois a gente conseguir, depois de aniquilar da amplitude movimentacional até a cunha desse triângulo, a Bitcoin realmente conseguir reagir e dar andamento a essa pernada impulsiva rumo a VWAP anual na faixa de 43, 44 mil dólares, onde está agora a VWAP anual. Essencialmente não muda nada, a nossa figura triangular ficou relativamente mais ampla, mas não muito mais ampla. O nosso triângulo estava com um ângulo mais obtuso, agora está com agora a gente está com uma triangulação um pouco mais ampla, que vai redundar numa congestão um pouco mais demorada. Então, é bem provável que o preço dê uma estilingada até 37 mil dólares, volte para 33 de repente e fique pipocando aqui até ficar com a amplitude esmagada aqui na cunha desse triângulo, retomando seu movimento altista. Tá, pessoal? Agora, nesse momento, tecnicamente, a Bitcoin envereda por um viés de baixa, porém, pela análise técnica subjetiva, interpretando essa ampla figura triangular que se desenhou na nossa frente, cada um tem a liberdade de fazer a interpretação que quiser, mas é muito clara a criação desse desenho triangular, a não ser que a gente perca esse fundo aqui em 30 mil dólares, que foi a mínima do dia 19, se realmente a Bitcoin perder esse fundo aqui, aí sim nós teríamos que rever a nossa figura triangular. Mas enquanto essas agulhadas continuarem ascendentes em relação a esse fundo aqui, ó, que foi em 30 mil, esse aqui que foi em 31.111, depois esse agora que foi a mínima de ontem foi em 32.123. Enquanto os fundos forem ascendentes, não tem como a gente negar que a gente está diante de uma figura triangular congestional. Tá, pessoal? Daqui a pouco eu volto com a análise da ADA e quem quiser deixar registrado alguma sugestão de análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço.